Durante a sessão que aprovou a reforma tributária de Lula, o deputado Sargento Gonçalves fez duros alertas sobre o cheque em branco que estava sendo dado ao governo, forçando parlamentares a votarem um texto que sequer estava pronto. Ele apontou que, na véspera, haviam entregado um texto com 142 laudas e não estavam permitindo o debate. O deputado disse: "Votei no presidente Arthur Lira e me sinto desprestigiado quando ele não nos ouve. É como se alguma coisa estivesse acontecendo nos bastidores, às escondidas, na calada da noite. Eu preciso ser respeitado enquanto eleitor, assim como eu quero respeitar o meu eleitor, e ele me cobra que o respeite. Então, nós precisamos saber realmente o que nós iremos votar. Não podemos chegar às 18, às 21 horas, com um texto pronto, com 100 e poucas laudas, e nós simplesmente colocarmos a nossa assinatura." O deputado deu exemplos como a tributação da cesta básica, apontando que a esquerda bradava que teria alíquota zero, mas essa determinação não estava no texto. Ele disse: "Não venha a esquerda com fake news, desde ontem nos chamando de mentirosos quando nós falávamos do aumento da carga tributária sobre os alimentos da cesta básica. Chegou o relator aqui e se tornou praticamente um réu, confesso. Estão falando de carga tributária, mas já foi decidido será alíquota zero." Ou seja, a direita estava denunciando uma verdade: carga tributária altíssima. Agora, ele apenas fala, ninguém viu escrito o que realmente existe. Sargento Gonçalves afirmou: "Para resumir, sintetizar a reforma tributária a qual somos contrários, que é a reforma tributária do PT, o que se quer é poder centralizado. A reforma pode dar mais poder ao governo federal, diminuindo a autonomia dos estados. IPVA ecológico, propõe IPVA progressivo e baseado em emissões de carbono, afetando os donos de veículos mais antigos. Imposto de renda maior. A reforma sinaliza aumento no imposto de renda, sem garantia de compensação. Imposto sobre alimentos subindo. A cesta básica pode ficar 60% mais cara, impactando a população de baixa renda. IPTU mais caro. A reforma pode aumentar a tributação do patrimônio, tornando o IPTU mais caro. Insegurança jurídica. Não garante a jurisprudência e as definições da Constituição, podendo ser alterada pelo Poder Judiciário a qualquer momento. Tudo isso sem falar do cheque em branco. E olhe que nós não podemos confiar muito, tendo em vista que no poder desta nação há um descondenado, um ex-presidiário, que simplesmente quer um cheque em branco em uma reforma, por meio de PEC, que demanda 308 votos e quer deixar tudo para depois, para o futuro, para ser decidido por meio de lei complementar, quando precisará soltar dinheiro para bem menos deputados. É uma vergonha nos fazer de palhaços." Após a aprovação em primeiro turno, o deputado voltou a falar, apontando que as piores suspeitas já se confirmavam. Ele disse: "E de repente, é aprovada essa matéria em primeiro turno, começa-se a discutir os destaques e nós vemos o flagrante da incoerência, como, por exemplo, a primeira emenda aglutinativa. Na verdade, aqueles que defendiam que essa reforma tributária seria para simplificação de impostos, mas vem uma emenda aglutinativa que, na verdade, traz a possibilidade de os estados criarem novos tributos. Eu não consigo entender mais nada. Não é minha área de formação acadêmica, mas não precisa ser um grande intelectual da economia para ver que tem alguma coisa, ou na verdade está tudo muito errado aqui." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal.
A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 24 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Benevolência. Bom participar desse debate, do debate. Felizmente é triste você debater algo ou discutir algo que você na verdade nem conhece, nem tem em mãos, porque nós estamos discutindo aqui quase como que me sentindo na verdade meio que um palhaço. Eu falo sobre algo que me falaram, né? Ontem entregaram aqui 142 laudas de uma matéria muito séria que vai definir o futuro das minhas filhas. Questão de carga tributária, algo muito importante para a nação, e nós não sabemos muitas coisas, e eu me senti aqui muito desprestigiado. Eu gosto de falar, realmente eu gosto de falar olho no olho. Eu queria muito, com todo respeito ao presidente Arthur Lira, e aqui eu falo como eleitor, e eu acho que o eleitor tem o direito de cobrar, votei no deputado, no presidente Arthur Lira, e me sinto desprestigiado quando ele não nos ouve. É meio que uma coisa acontecendo nos bastidores, nas escondidas, na calada da noite, e aí eu preciso ser respeitado enquanto eleitor, assim como eu quero e aquele meu eleitor cobra que eu o respeite. Então nós precisamos saber realmente o que é que nós iremos votar. Não podemos aqui chegar às 18 horas, 21 horas, com um texto aqui pronto, 100 e poucas laudas, e nós simplesmente colocarmos a nossa assinatura. Deixar claro que nós não somos contra o Sargento Gonçalves, o PL, a direita, ela não é contra a reforma tributária. Muito pelo contrário, quem muito fala nisso, de simplificação, de impostos, tudo isso sempre foi a direita. Não vem a esquerda querer estar com fake news aqui, desde ontem nos chamando de mentirosos, quando nós falávamos aqui do aumento da carga tributária sobre os alimentos da cesta básica, e aí chega o relator aqui e pratica, e fala praticamente, é um réu confesso. Ele disse, estão falando sobre carga tributária, mas já foi decidido, vai ser alíquota zero, ou seja, a direita estava denunciando uma verdade, carga tributária altíssima, e agora ele apenas fala, ninguém viu escrito o que realmente tem. Então, para resumir, sintetizar aqui sobre a reforma tributária que somos contra, que é a reforma tributária do PT, poder centralizado. A reforma pode dar mais poder ao governo federal, diminuindo a autonomia dos estados. IPVA ecológico, propõe IPVA progressivo e baseado em emissões de carbono, afetando donos de veículos mais antigos. Imposto de renda maior, a forma sinaliza aumento no imposto de renda sem garantia de compensação. Imposto de alimentos subindo, a cesta básica pode ficar 60% mais cara, impactando a população de baixa renda. IPTU mais caro, a reforma pode aumentar a tributação do patrimônio, tornando o IPTU mais caro. Insegurança jurídica, não garanta a jurisprudência e as definições da Constituição, podendo sofrer alterações do setor judiciário a qualquer momento. Sem falar do cheque em branco, e olha que a gente pode confiar muito, tendo em vista que no poder da nação tem um descondenado ex-presidiário, simplesmente que é um cheque em branco, uma reforma através de PEC, precisa de 308 votos, ele quer deixar tudo para depois, para o futuro, através de lei complementar, aonde vai precisar soltar dinheiro para bem menos deputados. Uma vergonha é fazer a gente de palhaço, e tem mais, e aí defendendo de forma muito específica o estado do Rio Grande do Norte, meu estado do Rio Grande do Norte, setor salineiro sendo prejudicado, um setor que gera mais de 70 mil empregos,
precisa, já é uma concorrência desleal com o sal do Chile, que já chega no Brasil de forma mais barata. E aí vem o atropelo aí, sacrificando o setor salineiro, sobretudo no Rio Grande do Norte. Setor hoteleiro nos procurou, hoje tem uma carga tributária de 8,5%, possibilidade de subir para 25%. Querem destruir o Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte, que tem uma economia baseada na hotelaria, no turismo, subiu a carga tributária do setor hoteleiro de 8,5% para 25%. É um absurdo, é sacrificar o futuro das minhas filhas. Então, esta é uma reforma que sangra, e sangra sim a classe média e os mais carentes, os mais humildes. Por isso, não a reforma tributária do PT, a reforma da fome. É uma vergonha. E chega à esquerda mentindo, dizendo que está defendendo os pobres. Como bem fez o seu líder maior lá na campanha, dizendo que era contra. Quando é hoje, tem políticas em defesa do, dizendo que era a favor de tantas, contra tantas outras coisas, e hoje diz aí, relativizando o comunismo, trazendo ditadores para dentro da nação brasileira. Então, não a reforma tributária do PT. Se querem reforma tributária, deem tempo para que nós possamos estudar a matéria, votar com serenidade, com consciência, com transparência. E deixo claro aqui ao presidente Arthur Lira, esse aqui não é uma disputa política, não é direita e esquerda, não é uma disputa ideológica, mas é convicção e a certeza que meu voto... Já finalizando, senhor presidente, a certeza que estou representando aqueles que me elegeram. Deus salve o Brasil. Não, em glória. Mas não poderia deixar de usar essa tribuna em um momento que o senhor se encontra no parlamento para repetir uma fala que fiz no primeiro momento da discussão. Durante 18 anos eu combati numa guarnição de polícia. Todo mundo sabe como é difícil o combate, Coronel Meira, de um policial. Mas eu nunca imaginaria, e até imaginei, que aqui é muito mais difícil. Parafraseando o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Me senti desprestigiado, e com todo respeito, senhor presidente, tendo votado no senhor, a condição que essa matéria veio, sendo o primeiro mandato eletivo, me senti desprestigiado, desconhecedor da matéria. Chega aqui, de repente eu me frustro ao ver uma matéria tão importante que vai definir o futuro das minhas 3 filhas, que trata sobre tributos, sobre economia. Nós não temos a oportunidade de realmente conhecer os pormenores dessa matéria. E aí, quando a gente vai, de repente é aprovado essa matéria em primeiro turno, começa-se a discutir os destaques, e aí a gente vê o flagrante da incoerência, como por exemplo a primeira emenda aglutinativa, ao na verdade aqueles que defendiam que essa matéria, que essa reforma tributária ali de Altineu seria para simplificação de impostos, e vem uma emenda aglutinativa, onde na verdade traz a possibilidade dos estados trazer novos tributos. Eu não consigo entender mais nada. Não é minha área de formação acadêmica, Cabo Gilberto, mas não precisa ser um grande intelectual da economia para ver que tem alguma coisa, ou na verdade tudo está muito errado aqui. Eu saio daqui nessa noite frustrado, colega de bancada do Rio Grande do Norte, Benes, mas com sentimento que Deus não me trouxe aqui para lutar por acaso. Eu creio que eu tenho uma grande missão aqui nesse local. Não foi à toa que Deus tirou um sargento de polícia de uma viatura para vir lutar em um campo tão minado. Foram 18 anos sendo forjado para não desistir na primeira derrota. Continuaremos lutando, denunciando os absurdos que nós temos visto acontecer. Eu rogo a Deus que as próximas matérias, senhor presidente, que elas possam ser tratadas aqui nesse parlamento de uma forma mais transparente, de uma forma mais justa, de uma forma que nós possamos realmente sair daqui com sentimento, que aí eu, como mais uma vez eu repito, eu não sou contra a reforma tributária. É injusto, é fake news dizer que a gente aqui, de repente, à direita, estava sendo contra a reforma tributária. Muito pelo contrário, eu sempre vi os parlamentares aqui de direita, acompanhando pela TV Assembleia, pela TV Câmara, sempre defendendo reformas. Mas na verdade o que acontece é trazer uma reforma que a gente não sabia, faltando 30 minutos para se votar, o que realmente nós iríamos votar. E como eu poderia votar um tema tão sério, que define o futuro das minhas filhas,
sem saber o que estaria votando. E por isso votei não, e votarei novamente não, por consciência, dizendo que é uma luta inglória, pode ser, mas estou votando com a minha consciência, com a responsabilidade, com a minha nação, com a minha família, certo de que vale a pena sim. E a minha continência a todos aqueles que votaram com convicção, minha continência, meu líder Altineu, Cabo Gilberto, Caveira, Coronel Meira e todos aqueles que permaneceram firmes como nosso líder maior,